Eu estou aguardando só a começar a minha apresentação aqui. Bom, gente, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a missa parte por parte, né? O que nós vivenciamos, como que iniciamos e como finalizamos aquilo que nós contemplamos dentro da celebração. Então, antes de iniciar realmente a falar, gostaria de passar para vocês um pequeno vídeo para que vocês pudessem refletir e nós pudéssemos iniciar a nossa missa parte por parte. Um minuto de silêncio para apreciar a beleza da Igreja Católica. Não tá assim? Apenas para confirmar, conseguiram ouvir o vídeo? Sim, né? Então, gente, o porquê desse vídeo? Porque a nossa igreja ela é tão rica nas suas imagens, naquilo que acontece dentro das celebrações, e a gente, às vezes, por costume, por rotina, a gente deixa passar despercebido. Então, eu trouxe esse vídeo mais para que vocês pudessem olhar um pouquinho ali aquelas fotos, aquelas imagens que a nossa igreja tem, né? Vivenciado o Santíssimo, vivenciado as riquezas da nossa igreja. Feito isso, nós vamos iniciar agora e conhecer um pouco mais sobre a nossa Santa Missa, o rito eucarístico que acontece ali dentro. Primeiro de tudo, precisamos entender, precisamos saber que a nossa missa ela é dividida em 4 partes. Isso independente de qual celebração de missa seja, ela sempre será dividida em 4 partes. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. A primeira parte é exatamente o rito inicial. O rito inicial, ele começa ali no canto de abertura. Aqui na catedral nós vemos que é feito primeiro um refrão orante, depois reza-se a dezena do Santo Terço, aí se inicia a abertura, né, a acolhida, o canto inicial. Porém, o rito, ele se inicia exatamente no momento em que o sacerdote, ele está na porta de entrada, antes mesmo da música começar. Quando o sacerdote ele saiu lá do átrio, já está pronto, foi lá para a porta de entrada para preparar para a procissão de entrada, ali já se iniciou a nossa celebração, porque o sacerdote ele já está pronto, já está como o próprio Cristo presente para fazer a consagração da Eucaristia. O rito é considerado que se inicia no canto de abertura, porque é quando o povo geralmente se desperta e fala, opa, está começando. Mas, para conhecimento, o rito realmente se inicia quando o sacerdote ele está ali na porta de entrada. Então, ao sacerdote entrar no canto de abertura, ele chega ao presbitério, ele fará reverência ao altar, em seguida irá para a cadeira dele, fazer a acolhida, que é aquela saudação que ele faz, geralmente se inicia com o sinal da cruz, ele fala algumas palavras, então é feita a acolhida do celebrante. E então feito o comentário inicial. Em algumas paróquias, vocês vão perceber que há uma inversão, uma troca ali, onde o comentário ele é feito antes até mesmo do canto de abertura. Liturgicamente dizendo, não há problema nenhuma, não há divergência nenhuma nesses 2 formatos. Mas, atualmente, é escolhido que se faça primeiro a entrada do sacerdote para que haja aquela concentração e possam prestar atenção no que é falado dentro do comentário. Porque antes, quando o comentário era feito, até mesmo antes do sacerdote entrar, o comentarista falava e as pessoas ficavam dispersas, ficavam conversando, não prestavam atenção, então por isso que foi feita essa troca. Mas as 2 formas, tanto antes do canto de entrada quanto após a acolhida, estão corretos dentro da liturgia.
Após feito o comentário inicial, inicia-se então o nosso ato penitencial. O que é o ato penitencial? É o ato de nós nos redimirmos dos nossos erros cotidianos. É diferente do nosso ato de confissão, quando a gente vai junto ao sacerdote e vai confessar os nossos pecados, falar todos aqueles erros que nós temos. Aqui é para nós nos redimirmos, é dizer, Senhor, eu sei que eu sou pecador, porém, aqui estou para que o Senhor possa fazer de mim a tua obra. Então, ali é o ato penitencial, o ato de pedir o perdão, por mais que não seja aquela da confissão. A confissão é para você se livrar do pecado. O ato penitencial é que você sabe que você pecou e talvez, infelizmente, vá pecar porque nós somos humanos, mas que você se arrepende daquilo que você errou ou houve, né, de pecado que você cometeu. Após ter feito a sua entrega, o seu ato penitencial, o seu pedido de perdão, é hora de glorificarmos a Deus, que é o momento do glória, lembrando que o glória, ele só é feito em missas de festas, ou seja, solenidades, e domingos, tá? Não é feito durante a semana. Da segunda-feira, às 6 horas da manhã, até o sábado, às 18 horas, não é cantado o glória, a não ser em festividades. Por quê? O glória, ele é exatamente dentro da liturgia, a solenidade, aquilo que vai glorificar o ato que está sendo feito. Por exemplo, finais de semana é sempre uma solenidade. É sempre algo que nós temos de festividade. E ela se inicia às 18 horas do sábado, e não no domingo, como vira para nós. O nosso calendário gregoriano, né, por conta dos horários, ele vira o horário após a meia-noite. Já o calendário cristão, ele vira o horário às 18 horas, que é exatamente a troca do solstício, que é o momento em que começa-se a se vivenciar a Eucaristia do domingo, no sábado. Tá? Então, no sábado, às 18 horas, vai até a meia-noite do domingo, é celebrado a liturgia do domingo. Então, glorificando a Deus pelo agradecimento, por Ele nos perdoar, por Ele nos dar a oportunidade de sermos salvos. Então, nós glorificamos Ele dentro da Santa Missa. Após glorificarmos ao Senhor, agradecermos a Ele pelo ato do perdão, nós entramos na oração da coleta, que muitas vezes a gente conhece apenas como oremos. Acabou o glória, o padre vai e fala, oremos. É aquele momento em que nós devemos inclinar a nossa cabeça, não é abaixar totalmente, é inclinar levemente, porque é o momento em que o padre vai estender as mãos dele e vai proferir, vai falar a oração que está dentro do missal romano. Ali é onde há a remissão de todos os pecados, naquele momento que você pediu perdão do ato penitencial e que você glorificou. Então, há a remissão e, ao mesmo tempo, agradecimento, elevando todas as nossas preces ao céu. É a primeira oração que eleva as nossas preces ao céu. Aqui se finaliza o rito inicial. Ele passa, então, para a nossa liturgia da palavra, conhecido como rito da palavra. Aqui não há muito o que se dizer, porque o rito da palavra é especificamente o rito onde vai acontecer todas as leituras. Primeira leitura, que geralmente é feito do Antigo Testamento. O Salmo, lembrando que o Salmo responsorial, ele nem sempre vem do livro de Salmos. Tá? Ele não vem dos 150 livros de Salmos. Ele muitas vezes é pego do livro de Cânticos, aonde também é colocado o salmodiai, o cantar ao Senhor, o louvor a Deus. E a segunda leitura, que é pego normalmente do Novo Testamento. Há alguns casos que é pego direto do Antigo Testamento para complementar a primeira leitura, mas normalmente, se nós verificarmos, é feito do Novo
Testamento. Iniciamos, então, a aclamação ao Evangelho, louvor ao Evangelho. Vamos acolher a palavra em que o próprio Senhor irá nos passar. E começamos, então, com a proclamação do Evangelho. Dentro desta proclamação do Evangelho, nós temos 4 evangelistas, sendo eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são todos os celebrados exatamente na mesma sequência. Mateus, ano A, Marcos, ano B, Lucas, ano C. João, mas Wander, são 4 evangelistas. Onde é que João entra nessa história? Ele é feito nas festividades, normalmente mais utilizados na época da Páscoa. Ele é utilizado também na época do Natal, mas por Lucas falar mais de Maria, falar mais das mulheres, ele é usado mais na festividade do Natal. Mas João, ele é especificamente para as festividades, como foi na terça-feira agora, dia 12, que foi a leitura de João, Evangelho de São João. Tá? Então, a proclamação do Evangelho, ele é colocado dentro desses 4 evangelistas, onde eles vão transmitir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que na época de Jesus, eles não ficavam que nem hoje, a gente faz uma ata, que nem eu estou falando aqui, está tudo gravado, então depois alguém pode pegar e escrever. Não. Antes, as pessoas tinham que decorar aquilo que era falado para que pudesse ser transmitido fielmente, como nosso Senhor Jesus falou. Então, tanto Mateus, Marcos e Lucas e João, né, eles tentavam transmitir fielmente aquilo que nosso Senhor havia colocado. Por isso são chamados de evangelistas, aqueles que transcrevem aquilo que o próprio Senhor nos disse. Tá? Feita a proclamação do Evangelho com toda a sua dignidade, começa-se a homilia. Lembrando que homilia não é sermão. Há uma confusão muito grande ali, quando a gente, o padre está na homilia, o padre está dando sermão. Gente, sermão, quando a gente diz para a nossa língua, né, nosso português, é aquilo que está dando bronca, que está dando... Não, a homilia ela é feita para nos orientar no que ouvimos dentro das leituras e o que nós estamos vivendo hoje. Não é para chamar especificamente e falar, você está errado. Sermão é quando você diz a uma pessoa que algo está errado. Não, a homilia é para nos orientar. Então, quando nós ouvirmos, o padre está no sermão, vamos corrigir fraternalmente. Não, a homilia ela não é um sermão. A homilia ela serve para nos orientar dentro das palavras que foram ditas pelas leituras e pelo próprio Evangelho. Após a homilia, iniciamos a profissão de fé, que é o nosso credo. Aquilo que nós professamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E há um momento dentro do credo em que é raro as pessoas fazerem, até por falta, às vezes, do conhecimento, da transmissão do conhecimento, mas no momento em que se diz da palavra Jesus Cristo até nasceu da Virgem Maria, deve-se fazer uma inclinação de corpo, em forma de adoração ao Senhor, adoração a Cristo, adoração à Virgem Maria. Isso todas as vezes que acontece dentro da celebração, e a citação de Maria, Jesus Cristo, São José, ou o nome do santo, que é comemorado no dia específico, há uma inclinação de cabeça, uma inclinação de corpo. E dentro do credo não é diferente. Ali creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Então a gente inclina. E essa continua a oração inclinada até se dizer, nasceu da Virgem Maria. É hora que se levanta novamente e se finaliza a oração. E vai se finalizando a oração da nossa profissão de fé. O porquê que ele é colocado exatamente ali depois da homilia? Porque a homilia, ela nos dá o direcionamento. E após o direcionamento, você obteve um conhecimento dentro daquela homilia.
Então você vai dizer que crê naquilo que foi dito pelo sacerdote, que crê na igreja, que crê na palavra que é transmitida para o nosso conhecimento. Após o nosso credo, a nossa profissão de fé, que nós dizemos, eu creio, eu vou elevar as preces ao Senhor, eu vou elevar os meus pedidos. Eu vou chegar, vai subir normalmente um precista e vai ler ali. Normalmente são até 5 preces. Uma pelo Papa, bispos e sacerdotes, uma pela nossa Santa Igreja Católica, uma pela comunidade, uma pela família e outra por diversos. Normalmente é feito apenas 4. Quando há algo extraordinário, por exemplo, uma investidura, uma celebração dentro da catequese, alguma coisa, é colocada a 5ª, que é considerada como diversas. Tá? Então, geralmente, pode reparar, não precisa ser necessariamente nessa sequência, de ser pelo Papa, pela Igreja, pode ser uma sequência aleatória, mas desde que seja contemplado pelo menos esses 4. Pelo Papa, bispos e sacerdotes, pela Santa Igreja, pelos nossos governantes e pela família. Ok? Feito assim as preces, o padre ele vai entregar as preces. Ele vai dizer a oração que vai elevar as nossas preces aos céus para que nós comecemos, então, o nosso rito sacramental. Dentro do rito sacramental, ele é dividido em 3 partes. É o rito mais longo que nós temos dentro da celebração. Ele começa exatamente pelas oferendas, que é onde o padre ele está preparando ali, tanto o padre, né, o sacerdote, quanto o diácono, que na catedral nós temos os aspirantes a diaconato, que é o Aloysio e o Carlos, eles estão preparando o santo altar para as nossas oferendas. E ele começa no canto, na música, que é a procissão das oferendas. Quando nós dizemos a procissão das oferendas, ou até mesmo o ofertório em si, que é comumente chamado, está na hora do ofertório. Nesse momento, não é somente aquele dinheiro que nós trazemos até a frente para colocar na cesta. Hoje, por conta da pandemia, nós não estamos podendo fazer isso ainda, mas o oferecer é especificamente você oferecer a sua vida, colocar a sua vida em ação e dizer, Senhor, aqui estou, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, assim como disse a Virgem Maria ao anjo Gabriel. É o momento de você entregar. Então ele começa ali no canto, na procissão das oferendas, passa pela parte que o padre ele vai convidar todos nós a nos levantarmos, ele vai dizer, orai, irmãos e irmãs, para que sejamos dignos das formas. Sabe, ele vai fazer aquela, levantem, vamos, ofereçam, para que nós possamos estar em alerta. Então, ele vai proferir, ele vai falar, ele vai fazer uma oração que está ali dentro do missal romano, chamado de sobre as oferendas. É o momento que ele fará a entrega ao Senhor e falar, Senhor, aqui está. Nada somos, mas estamos aqui, diante de ti, para te adorar. Passando, então, para a nossa segunda parte. Feito a nossa oração sobre as oferendas, o sacerdote ele entregou as oferendas, nós começamos, então, o prefácio. O prefácio, ele começa no momento em que o sacerdote ele termina a oração sobre as oferendas, geralmente vira-se a página do missal. Então, ele diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Então, é o momento de nós admirarmos, prestarmos muita atenção naquela oração que está sendo colocada, porque ele é um pré-oração, é onde vai dar a introdução de todo o ato da consagração que acontecerá ali. Então, ele vai dessa oração inicial e o prefácio finaliza-se no santo. O santo ele pode ser feito rezado, ele pode ser feito cantado, de preferência cantado nas solenidades e finais de semana. E durante a semana ele pode ser rezado, tá? Tem uma observação que eu vou até
pedir permissão, eu vou retornar uma informação aqui, ó. Dentro da homilia, não obrigatoriamente o sacerdote precise fazer a homilia após a proclamação do evangelho. É uma observação que eu coloco, porque às vezes vocês vão em outra igreja e veem isso, que o sacerdote termina o evangelho e já vai para a profissão de fé. Ele não tem obrigatoriedade de fazer a homilia durante a semana, porém, nas festas e finais de semana, ele tem que fazer, mas não precisa ser aqui. Ele pode fazer após a oração final, que é o último oremos, depois da comunhão, tá? Então, se algum dia, em alguma igreja, vocês verem que o sacerdote, ele pulou ali, o padre pulou, ele esqueceu. Não, não é que ele esqueceu. Se ele fizer a homilia lá, depois da comunhão, essa homilia, ela pode ser feita. A liturgia, ela permite que seja feito dessa forma, tá? Então, apenas para título de conhecimento. É porque eu lembrei aqui agora, na parte do santo, porque é o momento da consagração, e o momento da consagração, ele exatamente vai encaixar com a homilia. Porque o prefácio, ele está ligado especificamente com todas as leituras. Se prestarmos atenção nas leituras que são feitas, e a oração que é feita dentro do prefácio, ele é especificamente direcionado para as leituras que foram feitas naquele dia. Então, por isso que eu lembrei exatamente da homilia, que a homilia não necessariamente ela precisa ser feita ali, porque ela tem uma emenda com prefácio e o padre pode complementar posteriormente, depois da comunhão, essa homilia. Tá? Começando, então, a consagração. A consagração ali já é aquele momento das nossas orações, aonde se ajoelha e o padre eleva o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ali é feito a consagração. Naquele momento em que ele eleva o corpo de Cristo e há aquele breve silêncio, é o momento em que você vai dizer: Senhor, eu não sou digno, mas aqui estou. Faça-se em mim a tua morada. Assim como, posteriormente, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Assim também é feito nesse momento do silêncio. É o momento da adoração. É o momento que deixa de ser aquele pãozinho, que deixa de ser aquele fermento com água, e se torna o corpo de Cristo, e deixa de ser aquele suco, deixa de ser aquele vinho da uva, e torna-se o próprio sangue de Cristo, para que nós possamos comungar e receber o nosso Senhor. Passando, então, para o louvor final. Qual que é o louvor final? Exatamente a terceira parte, que é a nossa comunhão. O rito da comunhão, que nós chamamos. Dentro do missal é escrito exatamente, rito da comunhão, que se inicia no Pai Nosso. Lembrando que esse Pai Nosso, gente, é diferente do Pai Nosso em que nós rezamos. Por exemplo, se nós formos rezar o Pai Nosso aqui, nós elevamos as nossas mãos voltadas com a palma para cima, porque é o momento em que nós vamos pedir as súplicas. Dentro do Pai Nosso da celebração, é um Pai Nosso voltado com a palma para frente, direcionada ao sacerdote, porque é ele que vai elevar as nossas orações aos céus. Então, o Pai Nosso que nós fazemos fora da celebração é um Pai Nosso de súplica, é o Pai Nosso de Marcos e Mateus, que eles escreveram dentro dos evangelhos. O Pai Nosso que nós fazemos dentro da celebração é o Pai Nosso que Lucas escreveu, que é o Pai Nosso de entrega. Senhor, entrego o meu pão, entrego as minhas palavras, para que o Senhor possa fazer posteriormente de mim, no meu envio, a tua palavra, para que eu possa viver aquilo que o Senhor quer de mim. Então, nós entregamos com a palma voltada para o sacerdote. E dentro da celebração nesse Pai Nosso, nós não dizemos amém, porque a celebração, o Pai Nosso, ele não termina ali com o amém, porque o padre ele continua a oração com a oração do livramento e a oração da paz. Após ele dizer a oração da paz, aí sim há a palavra amém, que significa assim seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Ok?
E passamos, então, quando o padre deseja a paz, para o abraço da paz. Hoje, devido à pandemia, nós não estamos podendo fazê-lo. Mas o momento de desejar a paz é aquele momento em que eu vou dizer, Senhor, eu sou muito grato por compartilhar e porque você compartilha comigo a sua graça. E eu quero compartilhar com meu amigo, com meu irmão, a paz que o Senhor me dá. Então é exatamente por isso, o momento, o abraço da paz. Feito o abraço da paz, o acolhimento, começa-se então o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é aquele momento que nós acolhemos o Senhor e dizemos, Senhor, obrigado. Eu sei que eu não sou digno de estar aqui, mas obrigado por dizer que se deu por mim e por meus irmãos, como o próprio Cordeiro de Deus imolado no sacrifício. E aqui estamos, aqui estou. Há, após o Cordeiro, uma pequena oração bem simples. Às vezes o sacerdote ele faz a oração padrão, tem aquele felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há também dentro das celebrações orações específicas, que são orações curtas, que o sacerdote faz antes de nós dizermos, Senhor, eu não sou digno ou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Antífona da comunhão significa exatamente antes da comunhão. Preparação para a comunhão. E então segue-se a comunhão. E aquelas pessoas que vão receber a comunhão, elas não devem se sentar antes da comunhão. O que nós vemos é que algumas pessoas, o padre começou a distribuir a comunhão sobre o presbitério, e as pessoas sentam depois que elas vão levantar para receber a comunhão. Não, você já deve ficar em pé, em prontidão, preparação para dizer, Senhor, aqui estou aqui recebendo. Então, permanecerei até que você venha a mim e eu possa me prostrar. O prostrar não quer dizer que você tem que obrigatoriamente ajoelhar, tá, gente? Você pode permanecer em pé ou até mesmo sentado após receber a comunhão, desde que você faça a sua oração. E há uma divergência até na situação, mas, Wander, o que eu tenho que fazer depois que eu recebo a minha comunhão? Ali o pessoal está cantando, está tendo a distribuição da comunhão, mas o que eu faço? Que oração que eu tenho que fazer? Existe uma oração colocada por Santa Catalina. Santa Catalina, ela o tempo inteiro teve Nossa Senhora e Jesus Cristo do lado dela dizendo o que ela deveria fazer. E a oração é, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. É simples essa oração. Tem gente que se ajoelha e fica. O padre já está terminando a consagração, está falando, oramos e fica. É errado? Não é errado, porque cada um pode fazer a sua oração particular. Mas é um momento de você agradecer e pronto. E aguardar que continue-se a celebração. Com a interiorização que você fez, vem a oração pós-comunhão, que é basicamente ali a oração que se diz, aqui nós terminamos o momento da nossa comunhão. Vamos agradecer por Senhor. Aqui é o definitivo. É onde vocês viram que eu estou repetindo várias vezes o agradecer. Porque o Senhor, ele se deu. Então, só cabe a nós agradecermos por ele ter se entregado a nós. E nessa oração pós-comunhão, é a oração em que o padre novamente vai estender a mão. Novamente, nós inclinamos a nossa cabeça, porque ele vai dizer, oremos. E nós prestemos atenção no que é dito, que ele vai dizer a oração em agradecimento. Agradecendo pelo dom e por Deus se permitir, por nosso Senhor Jesus Cristo se permitir, se fazer morada dentro de cada um de nós. Aqui dentro, gente, tem um momento em que muitos de nós, eu falo muitos de nós porque eu já fiz muito isso. Depois que eu passei a ter um pouquinho mais do conhecimento da liturgia, nesse momento aqui da consagração, em que nós estamos ajoelhados,
É errado, tá? E eu afirmo isso porque é o que está dentro dos documentos da igreja. É errado no momento em que o padre fala, eis o mistério da fé, nós permanecermos ajoelhados, tá? Quando ele diz, eis o mistério da fé, é como se ele dissesse, meu filho, minha filha, levanta, que agora nós vamos à obra. Eu quero que você olhe para mim. E há pessoas que permanecem ajoelhados de cabeças baixas, tá? E isso, dentro da liturgia, quando se diz eis o mistério da fé, é exatamente para que nós levantemos e diz, Senhor, estou aqui. Vamos lá, firme e forte. E então se continua a oração da consagração ali dentro da oração eucarística, tá? Então é tudo título de conhecimento para que nós entendamos um pouco mais da nossa liturgia. Feito as 3 partes do nosso rito da comunhão, passamos então para os ritos finais. Observação. Dentro da liturgia, não há nenhum local que diga que não se possa bater palma, não se possa balançar os braços. Se pede que, se possível, não o faça, tá? Não se balance os braços, não se bata a palma, porque é um momento de concentração. E tem pessoas que, se a gente notar, começou a bater palma, ele já está olhando para o teto, já não sabe nem o que está acontecendo mais. Então, por isso que se pede que se permaneça. Tanto é que, se vocês repararem, muitos dos acólitos, eles permanecem com a mãozinha juntinha, quietinho ali, prestando atenção no que está acontecendo dentro da celebração, porque essa é até a orientação que eu passo a eles, para que nós possamos permanecer ali, em concentração. Porque a gente sabe que qualquer outro gesto, ele vai desconcentrar. Mas dentro da liturgia não há uma proibição. Há uma orientação de que não se faça, mas não há proibição. Desde o Concílio Vaticano II, que foi encerrado por João Paulo II, São João Paulo II, ele houve essa permissão dos gestos, das palmas e dos louvores. Mas a liturgia pede que nós não o façamos, ok? Com exceção do rito final, que é o único momento que se é permitido, porque é a ação de graças, é onde vai se ter a comunicação, os comunicados da comunidade, são aqueles recados que normalmente faz, e aquele momento em que o padre ele vai convidar para o parabéns, para glorificarmos a vida. Então é o único momento em que a liturgia diz, aqui sim, independente da situação, pode-se bater palma. Pode-se bater palma, pode-se cantar, pode-se louvar, porque é o momento de glorificarmos a vida. Partimos, então, após glorificarmos a vida, o canto de ação de graças, que normalmente é o canto do parabéns, então temos a bênção final. Gente, a bênção final, ela não é porque acabou a missa. Não, muito pelo contrário. É ali que nós vamos iniciar a vivência da missa. A vivência da consagração, a vivência daquilo que nós passamos. Muitos olham e falam, agora já terminou a missa, já posso ir para casa. Mas quando o sacerdote ele dá a bênção final, ele está dizendo na bênção, agora o que vocês viveram aqui, mostrem aos outros lá fora. Porque a missa, ela não é só aquele rito, ela é a nossa vivência diária. Tanto é que quando a gente diz, a igreja, tá, mas a igreja, templo, é onde nós vamos celebrar a missa. Mas a igreja temos que ser cada um de nós. Nos nossos gestos, falas, comportamentos. O que adianta eu ir lá na igreja, vivenciar aquela coisa maravilhosa, e dentro de casa quebrar o barraco com todo mundo? Ou dentro do serviço não me dar bem com ninguém? Então, essa bênção final é o direcionamento. É aquilo que nos mostra e diz, agora você viveu o que Cristo viveu, o sacrifício, o amor, a paixão dele. Então transmita essa vivência, esse amor, essa paixão que ele tem por você aos outros. Por isso que eu disse para vocês dos 4 evangelistas. Os 4 evangelistas, eles tinham que escutar para transmitir fielmente. Então, dentro da celebração, nós devemos escutar, vivenciar, para que nós possamos transmitir fielmente aquilo que nosso Senhor transmitiu, que é o amor, a paixão e o sacrifício que ele teve
por cada um de nós. E para encerrar a minha fala, gente, eu gostaria de passar mais um pequeno vídeo para que vocês possam refletir um pouco mais de tudo isso que eu já falei para vocês, conhecendo um pouquinho mais da nossa liturgia, e posteriormente eu vou abrir para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, possam perguntar. O que eu souber eu passarei para vocês também, mas eu gostaria que vocês verificassem e escutassem um pouquinho nesse vídeo. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes católico eu seria. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva. E se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes católico eu seria. Gente, eu comecei como coroinha aos 10 anos de idade. Meu aprendizado, ele começou muito cedo. E conforme eu fui conhecendo, aos 15 me tornei acólito, aos 18 cerimoniário. E hoje, desde sempre, eu sempre afirmei e afirmo fielmente, não há outro lugar que eu me encontraria como cristão se não fosse dentro da nossa igreja. Porque a partir do momento que nós conhecemos, passamos a conhecer um pouco mais e a fundo a nossa liturgia, nós nos encantamos e vemos quão rica são as nossas celebrações. E assim, conhecendo, como é que eu posso deixar a minha igreja, como é que eu posso deixar a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que nos mostra e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, por qualquer outra igreja? A nossa igreja é rica. E ela é aberta para todos nós, para que nós possamos conhecer. Ontem nós começamos mais uma formação litúrgica aqui na Catedral, aonde foi extremamente rica as informações que foram passadas. Então, vamos buscar um pouco mais, conhecer um pouco mais. E, gente, eu tô com 28 anos hoje. Ou seja, já fazem 18 anos que eu estudo sobre a liturgia. E eu afirmo a vocês, eu não sei tudo. Porque tem coisas ontem que eu jurava que eu conhecia, que eu falei, gente, isso eu não sabia. Então, a nossa liturgia é muito rica. E eu convido a todos vocês a estarem olhando, convivendo, lendo um pouco mais da nossa liturgia. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira acrescentar alguma coisa, a partir de agora eu passo a palavra, vou interromper o compartilhamento e passo a palavra a vocês. Estou à disposição.